Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Café com Edu Granado. E dessa vez eu tô com uma mulher aqui que, galera do céu e mulherada do céu, se prepara para a história dessa mulher e pro que ela vai falar para vocês. Eu tô aqui com a Kelly Cris, que saiu de Bikini Fitness para uma grande empresária e empreendedora e vai falar muita coisa para vocês. Só que eu poderia falar aqui o currículo dela, falar um monte, e como vocês sabem, não gosto. Kelly, quem é você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, é uma alegria estar aqui no Café com Edu. E eu, se eu for falar quem eu sou filha amada de Deus, a primeira coisa que eu tenho que falar. Mas quem eu estou, o que eu faço? Hoje eu sou empresária, educadora, palestrante, treinadora. E minha principal, eu falo que a minha especialidade de todas que vocês vão conhecer aqui, é despertar o potencial das mulheres. Eu tenho uma grande paixão de mostrar que as mulheres podem empreender, que podem ser femininas, que podem ter todos os resultados que querem. Através da comunicação, do posicionamento, mas principalmente despertando o seu poder. Olha que legal. Eu ia entrar num assunto, mas vou entrar em outro que você já falou. Normalmente a gente pergunta para as pessoas quem elas são, ela fala o currículo e não fala quem realmente é. Sim. E você, de todas as pessoas que já passaram aqui, uma das poucas que quando eu pergunto, fala, filha amada de Deus. E isso mexe muito comigo. Porque acima de qualquer coisa, acima de qualquer empresariado, de qualquer evento, de quanto a gente tem no nosso bolso ou não tem no nosso bolso, nós temos que dar graças. Vale citar uma vez o que o Danilo Gentili falou num podcast, depois de perder mãe, irmã, e foi aquele rolo todo na vida dele, que ele só parou e pensou, em tudo dai graças. Então, Kelly, fico ainda mais feliz de ter você sentado aqui na minha cadeira, na cadeira do Café com o Edu Granado, por você ter falado que, primeiramente, você é filha amada de Deus. E isso é algo que mexe muito comigo. Então, eu vou mandar uma pergunta já. Claro. Deus pra você. Meu pai. Deus é o meu orientador. E quando eu entendi isso, a minha vida ficou mais leve. Então, de todos os atributos que eu for falar, ele é meu pai. Ele que me orienta. Olha que sensacional. Quando você tem Deus com você, quando você carrega a sua fé, a sua crença, e Deus sim como o primeiro mandamento da lei, né, de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem paz. E eu compartilho dessa paz, dessa calmaria que foi quando eu realmente decidi viver Deus. Mas Kelly, falar um pouquinho da Kelly Bikini Fitness, da Kelly Fisiculturismo. Quem olha assim pra Kelly fala, não foi, que isso, toda chique, toda bem arrumada, Bikini Fitness, porque nós temos, infelizmente, aquele preconceito com o fisiculturismo ainda, e principalmente com as mulheres do fisiculturismo, por causa da roupa que utiliza, por causa de ser biquíni, por causa das poses que fazem na própria competição. Mas o que você tem para falar dessa transição? Foi o Bikini Fitness e como era ser fisiculturista também. Legal. E realmente é difícil quando as mulheres olham, elas falam assim, eu não acredito que você foi, né? Gera um choque até, porque é uma transição muito grande. E até é interessante contar para você, que talvez você não saiba, mas antes de ser Bikini Fitness, eu vinha do mundo da modelagem, eu fui Miss. Então eu vinha com uma busca muito da imagem. E isso me levou para academia. Ser Bikini Fitness foi um desafio que eu coloquei para mim e eu queria superar. A gente tem várias fases nas nossas vidas, principalmente que a gente quer provar para os outros, mostrar para os outros, superar. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas ter sido Bikini Fitness foi uma superação realmente pessoal, principalmente ligada à imagem. E quando eu falo sobre ser Bikini Fitness, não é incentivar. Eu gosto muito do esporte, eu ainda vivo o esporte, eu acredito muito na saúde, na academia, você cuidar do corpo. Mas o fisiculturismo, ele é um extremismo. Ele é um exagero. Eu não indico isso, mas foi essencial para a transformação que eu tive. De autoconhecimento, de saber quem eu realmente era. Porque eu falei da imagem, da beleza. Porque eu cresci achando que eu teria que ser bonita, que a sociedade exigisse que eu fosse bonita e toda vez eu queria provar. E o fisiculturismo foi justamente essa troca, essa transição, quando eu descobri que eu não precisava. Eu precisei ao extremo, que é o fisiculturismo, para falar, não, eu não preciso provar para os outros que eu sou bonita. Não sou isso, não é a minha essência. Isso é maravilhoso, porque ainda existe, eu acho que ainda vai existir durante a nossa existência aqui na Terra, as pessoas querendo provar que são bonitas.
A beleza vai muito além de ter um corpo só estético. Lógico que no Bikini Fitness você precisa ter o mais estético possível porque você vai para um campeonato. Mas quando a gente consegue ter o autoconhecimento, que é algo que eu falo muito sobre a relação esporte e vida, sobre o esporte mostrar pra gente o que é a vida, e é muito claro isso, não precisa ir para esse extremismo de um esporte de alto rendimento ao ponto de se privar, a não ser que você queira competir, a não ser que seja um desafio pessoal, para se conhecer. Mas frequente o esporte, frequente uma academia, uma corrida, uma natação, porque isso vai fazer com que você se transforme e entenda o que é performance. Compactuo dessa ideia também, porque quando eu fui pra corrida, né, só atleta desde quando eu me entendo por gente, atleta amador, quando eu fui pra corrida e me tornei ultramaratonista, correndo aí mais de 100 km, algumas vezes já corri mais de 100 km, algumas vezes corri mais de 70 km, e eu percebi que ao invés de provar pra alguém, eu precisava provar pra mim quem eu sou. E eu só conseguia isso me entendendo. E a parte do autoconhecimento é algo que você tem trabalhado muito, e principalmente com mulheres. E você está aqui no podcast, está aqui em Londrina, por causa de um treinamento que vocês deram ontem. Fala um pouquinho para essas mulheres, até mesmo para os homens que vão ver que é importante também, como é o poder da comunicação. Com certeza. É um prazer, inclusive, falar sobre esse treinamento que eu estou fazendo um tour aí pelo Brasil todo, o poder da comunicação, justamente mostrando para as mulheres. E, Edu, vou falar sobre isso, né? Os homens perguntam, Kelly, mas não tem para homem também? E eu falo que eu dou treinamento para homens em outros treinamentos. Inclusive, eu e o Eduardo, a gente tivemos o prazer já de participar de alguns treinamentos juntos. Sim. Mas hoje eu decidi nichar para mulher, porque eu sei que eu tenho um chamado feminino. Porque a mulher tem toda uma questão emocional, não é simplesmente técnica. Então, inclusive, no poder da comunicação, a minha linguagem é extremamente feminina. Mulheres têm dificuldades para se comunicar que os homens normalmente não têm. Homens normalmente é a parte mais técnica, mais racional, e a mulher sim, ela tem essa parte, mas ela tem uma questão muito mais emocional. Ela sabe que ela é boa, ela sabe no que tem, ela se compara, ela procrastina, ela acha que ela não é merecedora, então é tudo questões muito mais emocionais. E dentro do poder da comunicação nós trabalhamos todos esses pontos. Isso é sensacional, porque eu tenho uma em casa, né? Duas, na verdade, né? A minha esposa e minha pequena. E depois que eu casei, eu já sempre procurei respeitar muito a mulher pela mãe que eu tenho, que minha mãe é sensacional. Eita, mulher forte. Mas quando você casa, eu vou fazer 13 anos agora de casado. E eu tô desde criança com a minha esposa, né? Eu vou fazer 22 anos com ela. Uau. E tô há 13 anos casado. E quando você vê o que uma mulher passa, principalmente na maternidade, eu não aguentaria. Graças a Deus eu nasci homem. E o que me tornou um cara ainda mais admirador e ainda mais, não vou nem falar apaixonado, mas que me fez amar ainda mais a minha esposa, foi quando a gente teve a nossa pequena, 1 ano e meio atrás, que ela amamentando, o seio todo cortado, porque algumas mães têm um pouco mais de dificuldade. E pessoas falaram pra ela, não, se não consegue pegar, vamos tentar entrar com a fórmula, tira o leite e tudo. Ela falou, não, eu sou mãe. Eu vou até onde der. Se não der, fisiologicamente eu não conseguir, a gente parte para outras coisas. Mas quando eu olhava a minha esposa amamentando e chorando, a única coisa que eu pedia era que eu tivesse metade da força que ela tem. Porque a gente homem, às vezes você vê homem forte, o sexo frágil são os homens. Não tem nada de ser as mulheres do sexo frágil. E isso bate muito no meu coração, porque nós precisamos ter mulheres femininas. Não vou falar outras coisas, porque senão dá confusão. Sim. Aqui. Nós precisamos ter mulheres femininas. E como é fazer isso? Como é você... Hoje, desculpa a pergunta discreta, você está com quantos anos, Kelly? 35. Eu sou mais velho que você. Né? Você com 35 anos, uma geração porcaria que nós estamos vivendo. Sim. E com certeza essa geração também vai nos seus treinamentos. Sim. E como é você mostrar para essas mulheres que ser feminina não é o mesmo que ser... Enfim... frágil, isso, né? Isso. E é muito legal, porque isso faz muita ligação até na minha trajetória de fisiculturismo, porque quando você tá muito ligada à força, aquele empoderamento que as mulheres falam e às vezes até almejam, muitas vezes você tá ligado a uma energia masculina muito alta, que às vezes você tá querendo salvar o mundo, querendo Perfeito. ser... E na verdade, tudo essa força aparente do empoderamento que as pessoas falam, na verdade é um escudo.
para se proteger. É uma casca que vai te deixando mais dura, mais forte. Você pode até parecer forte, mas no dia a dia, muitas vezes, você tá frágil. Porque tudo a gente só quer ser amado. A gente quer ter esse carinho. No fundo, todos nós queremos. Sim. Então, esse equilíbrio da mulher ser feminina e forte é você reconhecer os seus poderes. É você reconhecer as suas habilidades. Todos nós somos diferentes. Eu prezo muito pela autenticidade. Perfeito. Não ser alguém que quer... E quando você reconhece de verdade isso, você não quer mais provar. Você quer ser forte, sim, determinado, porque você reconhece que você tem esse poder. Mas, ao mesmo tempo, você busca o equilíbrio, você busca a paz, a família, o seu amor, porque você se ama em primeiro lugar. Nossa, gente do céu, eu acho que se faz o corte aqui já... Mas, Kelly, isso é legal, e você falou do fisiculturismo, e hoje a gente tem visto muita mulher com energia masculina. Sim. E hoje eu volto a falar, eu sou um admirador das mulheres fortes, das mulheres que batalham, que trabalham. Eu não acho que mulher tem que só ficar em casa. Se for a escolha dela ficar em casa para servir o marido, entendam servir, não ser escrava do marido, mulheres. Pelo amor de Deus. O dia que vocês entenderam o que é servir o marido e o marido entender o que é servir a mulher, vocês vão mudar a cabeça de vocês. Mas esse é assunto para outro momento que vocês não estão capacitados de entender ainda. Né? Mas explica como que é você conseguir pegar essa mulher que chega lá no seu treinamento, eu quero ser empoderada, eu não dependo de homem, que eu acho que, enfim, né? E aí, né? Mas o que é você chegar lá e pegar essa mulher, vem cá, menina, senta no colo da tia aqui, que a tia vai explicar pra você esse negócio de não depender de homem, que eu sou isso, que sou aquilo. Como que você consegue, e como é o trabalho para você ir de pouquinho em pouquinho quebrando essa carcaça, essa casca que tá por cima dessas mulheres que acreditam que elas precisam ter energia masculina ou que acreditam que elas precisam ser mais fortes que os homens. Como que você faz isso? Primeira coisa, eu falo que não só com mulheres, é perguntar pra ela quem ela é. É perguntar, quando você faz perguntas certas, e parece às vezes até muito óbvio, mas quando você pergunta de fato e a pessoa não tem como fugir, ela tem que responder pra você quem ela é, quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, quais são as suas principais habilidades. E é engraçado que uma das coisas mais difíceis que eu vejo é perguntar, me fale 10 qualidades suas. Elas não sabem dizer. Agora me fale 10 fragilidades suas. Elas podem escrever 20, 30. Então, o fato de você olhar pra si e você ter que dar uma resposta, porque não tem como fugir ali num treinamento, faz com que elas falem, eu realmente não estou fazendo aquilo que às vezes eu escuto. E eu sempre falo, inclusive no treinamento, não importa o que você sabe, mas sim o que você faz com o que você sabe. Exatamente. Todas falam, eu já sei isso, eu não preciso disso, eu tenho poder aqui. E aí eu mostro para elas com perguntas certas que elas não sabem. Então, as perguntas são a chave sobre a pessoa. Olha que bacana, porque eu penso dando esse treinamento. Né? Eu já ia ser mais grosseiro. Falei, acorda pra sua vida. Você não é isso. E a mulher, às vezes você não pode tratar dessa forma, né? Não. Você vem com toda uma estratégia, com a pergunta, porque é uma pergunta básica, foi o que eu fiz pra você. Quem é Kelly? Você me respondeu claramente quem é Kelly. E eu percebo isso com amigos e até em alguns treinamentos que eu participei com homens, que quando a pessoa é perguntada quem é ele e suas 3 maiores qualidades e seus 3 maiores defeitos. Os defeitos são escritos em questão de segundos. A qualidade, às vezes, o palestrante tem que dar mais tempo o cara tentar trazer uma qualidade, porque o problema da sociedade, eu acho que nem só da mulher, é que a gente tá numa nhaca de ficar olhando somente os nossos defeitos. E aí aquela máxima, né, que é aquilo que a gente foca, expande. Então, se eu foco no meu defeito, consequentemente, ele vai construindo uma casca que vai esconder a minha qualidade e eu nunca mais vou me enxergar. E quando eu deixo de me enxergar, eu acho que isso talvez seja muito maior nas mulheres, eu passo a ser o que os outros querem. Sim. E dentro do poder da comunicação, quando você começa a ver essas libertações, como que é pra Kelly, como que é pras mulheres que acabam quebrando toda essa casca, você com o jeito delicado de mulher e o jeito forte de mulher, diferente da forma na qual eu acredito que eu faria. Como que é quando você vê as mulheres saindo dessa casca, desse ovo e renascendo, vamos dizer assim? Primeiramente, eu falo que como é saber que eu tô no caminho certo. Porque quando eu recebi um chamado de lidar com mulheres, eu não tinha certeza. Eu também tive dúvidas. E é normal no meio do caminho. Mas ver essas mulheres, e o mais legal,
não existe um padrão de mulher no treinamento. Existe sim aquelas que choram, aquelas que agradecem, que ficam muito gratas e falam, nossa, eu precisava exatamente ouvir o que você falou. Do contrário, existe aquelas mulheres que ficam fechadas, que elas não gostam, que elas se sentem incomodadas. E é muito legal ver isso durante todo o treinamento, porque cada uma tem uma experiência, cada uma tem uma jornada, uma ferida emocional. E durante o treinamento você vê essas pessoas, principalmente as fechadas, não gostando, mas no final elas vindo falar, eu precisava ouvir tudo o que você falou, doeu. Mas a partir disso eu vou mudar. Porque se não dói, você não muda. Exatamente. Senão, eu falo pra elas, aqui vocês vão levar porrada. É a primeira coisa que eu falo pra elas. Não esperem que você... Aqui vocês não vão ter um treinamento motivacional. Até porque eu não tenho essa pegada. Eu acho que quem vem do esporte não tem essa pegada motivacional. Desculpa, Palavão. Faz, porra! Claro. Eu faço perguntas, sim, porque eu acredito que as perguntas são norteadoras, que você consegue fazer com que a pessoa tome a decisão. E até tem uma questão aqui que você comentou. Nós, adultos, não aprendemos com a forma de... imposição. Até eu uso um termo, andragogia. Nós aprendemos o porquê, tem que fazer sentido. Então, para ensinar uma pessoa adulta, a pessoa tem que entender o porquê ela tem que fazer aquilo que está sendo... Não é igual criança, que você manda e ela faz. Isso. Por isso que é diferente a forma de treinamento para adultos do que crianças. Porque adultos já têm todo um preconceito estabelecido. Uma cultura, crenças, né? Que são coisas que ela acredita em relação ao que ela vivenciou. Então você tem que cutucar ali para que ela realmente... Você tocando nesse assunto me faz lembrar que você foi do esporte, eu sou do esporte, e nós do esporte às vezes funcionamos dessa forma. Tem que fazer, eu vou fazer. Às vezes a gente não quer nem saber o sentido. Você sabe que dá resultado, você vai fazer. Porque o esporte ensina isso. Eu tenho que treinar para poder correr 100 km. Então, eu vou treinar. Se vai doer, se não vai doer. E como que é tirar essa sua vida esportista, porque não deixa de estar dentro de você, para explicar o sentido. Porque eu acredito, e me corrija se eu estiver errado, que muitas vezes você olha e fala, filha da mãe, é só fazer isso aqui que dá certo. Mas você vai lá toda delicada, toda... Como que é controlar esse ímpeto esportista para entender que às vezes você está à frente de 3.500 mulheres, às vezes você está à frente de 100 mulheres, às vezes você está à frente de 5 mulheres, e cada um foi criado numa casa, e às vezes até as pessoas da mesma casa vêm com formações diferentes. Como que é para você tirar esse seu ímpeto forte e ser uma mulher talvez mais doce e ao mesmo tempo dura para que elas possam agir? Eu confesso que foi um grande desafio na minha transformação, principalmente de eu para empresária que dá treinamento. Eu tive que treinar muito a verdadeira empatia. Eu tive que entender que as minhas experiências não eram as mesmas das pessoas. Então, eu tive que parar de estudar só como eu funcionava, porque esse foi o primeiro passo. Eu fui entender como eu funcionava emocionalmente, mentalmente, todos os pilares ali das questões, principalmente da mente humana. Mas eu fui para estudar eu. Depois eu fui começar a estudar outros padrões de comportamento, outras experiências, outras vivências. Então, quando eu olho numa turma de mulheres, eu consigo ver nitidamente que tem perfis diferentes. E eu consigo falar exatamente o que cada uma precisa. Algumas precisam ser mais mandadas, outras precisam ser mais questionadas, outras precisam um pouco mais de ser amaciadas. Então, isso é muito de perfil. E como estruturar isso? Vamos lá, você está falando para 1.000 pessoas. Sim. Com certeza você já estudou sobre os arquétipos e por causa disso você consegue ler as pessoas, às vezes, com uma fala sua na entrada, você já consegue, aquela é assim, aquela é assim. E a gente, numa média de 1.000 pessoas, você entendendo que ali as que estão na frente tem mais ou menos, você faz mais ou menos um cálculo muito rápido de que a média das pessoas é aquelas que estão ali. Sim. Como que você, dentro de um treinamento programado, consegue levar uma mensagem emocional, levar uma mensagem dura, levar uma mensagem de acorda, transicionar em todos os passos para que você possa atingir cada coraçãozinho dessas mulheres? Como que a Kelly se prepara para isso? Muito bem, treinamento é um preparo, como você disse. E é legal você falar sobre esse assunto, porque as pessoas veem o palco, veem o treinamento, acham que é maravilhoso. Mas o bastidor, ele é 80%, o palco é só 20%. Então, no bastidor existe toda uma estruturação. Então, quando a gente vai fazer um treinamento, uma palestra, cada um deles tem um sentido. Uma palestra, ela é muito mais emocional. E ela é pautada em todos os
tópicos. Então, quando eu vou montar uma palestra ou um treinamento que é mais horas, não podem ser só falado, tem que ter uma interação. Eu tenho que olhar para todos os perfis comportamentais, eu tenho que usar todos os canais de comunicação em todo momento. E não tem segredo. Primeiro, você precisa mostrar que a pessoa precisa. Como que você mostra que a pessoa precisa ouvir o que você tem para falar? Falando da situação real, atual. De todos os tipos de perfis. Quando você fala a situação real, a pessoa fala, opa, eu preciso ouvir o restante. Uhum. E aí sim, você vem com o contexto do que precisa ser feito, mostrar que existe uma visão de transformação, um resultado. E aí sim ela vai parar para te ouvir. Mas você precisa trabalhar todos os canais para todos os tipos. Então, se você vai dar um exemplo, você vai ter que dar exemplo para todos os perfis comportamentais que você sabe que existe. E de 1000 pessoas, não existem, é sempre os mesmos perfis comportamentais. Vai ter 50 de um, 200 de outra. Então, aqueles 200 vão pensar igual, aquelas 50 vão pensar igual. Mas você tem que saber quais são para você conseguir falar. Porque o interessante dos perfis comportamentais é que por mais que eu tenha um que me predomine, né? Sim. Eu transiciono por todos os outros, Sim. né? E na sua palestra, eu já vi algumas, já faz 1 ano que eu tô nessa jornada, participo de treinamentos, o Maestria, que é um treinamento maravilhoso. Você esteve aqui em Londrina dando treinamento pra gente. Como é que é quando você consegue atingir isso e começa a perceber que algumas pessoas estão tendo principalmente num treinamento mais fechado, igual Maestria. Sim. Né? Que uma rejeição com o que você está falando. Porque nós percebemos, que, assim, eu dou palestra também, nós temos o costume de focar naquela pessoa que está concordando com tudo, né? A gente olha para ela, que ela balança a cabeça, que ela assim, e é uma forma de direcionar sua palestra para você se sentir bem. Mas em algum momento seu olho vai passar naquela que tá, trouxa, nossa, se acha. Como é que é você no palco lidar com isso? Porque aí tem que fazer uma manha para você catar aquela pessoa pra você. Perfeito, você falou um ponto e é engraçado que os últimos dias estão me perguntando muito sobre isso, até porque rede social você também tem os haters, né, aquelas coisas. E aí eu falo, primeira coisa, você vai focar em quem? No 1% ou 99%? Boa. É a mesma coisa do hater, você tem a opção de dar o foco pro hater ou para todos os outros que estão gostando do que você tá falando. Primeira coisa, Jesus não agradou a todos e ele morreu justamente por não agradar. Disso. Então, quem somos nós para agradar a todos? E eu sou muito honesta. Se eu vou dar um treinamento, mesmo que a pessoa pagou numa palestra, talvez ela não vai gostar de mim, assim como de você e assim como você que está me ouvindo. As pessoas não vão gostar 100% de você. Elas vão ver se faz sentido ou não. E aí o que acontece? Quando tem uma pessoa, tem 2 pontos aqui interessantes. É claro que você precisa se preocupar sim, olhar num padrão geral, porque não é só uma pessoa que precisa chamar atenção. Você tem que ver se a maioria, porque você não pode ser arrogante e falar, não, eu sei o que eu tô falando, é bom, mas se as pessoas não entenderem. Porque comunicação não é sobre o que você fala, mas sim sobre o que os outros entendem. A maioria precisa entender e captar sua mensagem, não pode ser só uma pessoa. O que você faz quando tem aquela pessoa que tá negando, que tá fazendo cara feia? E tem bastante, né? Isso acontece. Mas, Edu, aqui eu vou te trazer uma sacada que eu demorei muitos anos pra perceber. Eu achava que era comigo. Às vezes é comigo, mas na maioria das vezes é com ela mesma. É com ela mesma. Eu já tive um treinamento menor, porque nos treinamentos menores você consegue ter mais acesso as pessoas, né? E principalmente as expressões faciais, né? Que quando você tá numa palestra de 1000 pessoas, você só consegue ver as pessoas da frente. Mas quando você tá num treinamento de 100, 200 pessoas, você consegue ter mais acesso às faciais. E eu tive já uma pessoa que ficou o tempo todo num treinamento de um dia inteiro e ela ficava fazendo cara feia, assim. Né? Ela não tinha botox ainda. E aí tinha expressão ainda. Tinha expressão forte, sabe? Aquele bravo aqui no meio da testa. E ela ficava o tempo todo fazendo cara feia. Eu falei, gente... Mas aí, no final do treinamento, ela veio falar comigo e ela falou assim, me doeu demais muitas coisas que você falou. Foi terrível, mas eu precisava ouvir. E aí, o que eu entendi sobre as expressões dela? Que, a princípio, pareciam que estavam sendo pra mim. Pra você. Era a mente dela. Mostrando pra ela que ela precisava. E tentando sabotar ela Era também, como né? se fosse uma conversa dela com ela mesma, entendeu? É como se fosse assim, é uma conversa interna, porque nós temos sabotadores internos. Então era como se fosse assim, ela estava reagindo àquilo como se o cérebro falando algo, ela ouvindo uma informação e o cérebro trazendo uma outra informação. E aí eu entendi que muitas vezes não é sobre mim, é sobre a pessoa. E olha que...
Cada sacada que você vai dando sobre isso, porque eu acho que o treinamento, então, acredito que o treinamento é você levar a participante a uma briga com seus dois eus. Sim. A fazer ela entender que sim, todos nós temos dentro de nós os nossos dois eus, sim. E nós temos que saber qual deles nós vamos alimentar. E você perceber isso, eu acredito que é transformador para você enquanto palestrante, para nós enquanto palestrante, mas também muito transformador para a pessoa. E como é essa abordagem? Porque a hora que ela chega para você e fala, doeu demais. Uhum. Só que ainda assim, quando nós sentimos dores, quando nós levamos bronca, levamos um feedback talvez negativo, se é que existe tal do feedback negativo, né? Então, quando alguém chega e critica a gente, a reação é muito ruim. A primeira é uma de rejeição, de ódio da pessoa. Fala, mas quem é essa pessoa? Mas como você lida com isso quando a pessoa chega para você com aquele tom ainda pesado, diretamente você no treinamento menor e fala tudo isso? Qual é a sua reação? Tipo, caramba, eu sou foda mesmo, né? Eu consegui atingir o coração dela. Ou você traz ela para perto naqueles 2, 3 minutos às vezes você tem de conversa e tenta ainda mais esclarecer que é uma fase que ela vai passar e ela vai precisar buscar isso depois. É que normalmente quando elas vêm falar, como eu já sei dessas reações, eu já aviso antes. Eu já falo que a pessoa vai ter... Você prepara elas. Eu já preparo, eu já falo, talvez você vai sair daqui me odiando. E tá tudo bem. Uhum. Vai ter gente que vai sair me amando aqui, tá tudo bem. E o que se doeu, pega, que é pra você precisa lidar. Então eu já oriento em qualquer treinamento. Palestras é mais rasa, é mais curta, é mais rápida. Mas quando é treinamento que a gente consegue tocar mais, normalmente oriento. É uma imersão, né? E às vezes, às vezes as pessoas vêm, querem ser acolhidas, não é o momento de você acolher essa pessoa. Porque a vida inteira ela foi como uma criança que pedia atenção, birrenta. Então, quando você tem num treinamento uma pessoa que quer chamar atenção, que quer ser acolhida, que quer ser abraçada, cuidado. Porque é assim que ela fez a vida inteira para chamar atenção e é por isso que ela não cresceu. Você pode reforçar um comportamento negativo. Um comportamento de uma criança. Por que nós ficávamos doentes muitas vezes? Porque a gente recebia carinho. Então, às vezes, a pessoa prefere fazer uma birra, alguma coisa para receber um abraço, para receber um acolhimento. E, às vezes, não. A pessoa precisa sentir aquilo porque ela é autorresponsabilidade. Ela precisa tomar a decisão, ela precisa crescer. Então, eu não vou abraçar ninguém, mesmo se chorar. Eu vou falar, levanta, respira. Porque se eu abraçar naquele momento, eu vou reforçar o comportamento infantil dela. Vamos lá. Você tá com mulheres. E eu gostei de que você falou, levanta, respira, porque eu sou bem nessa linha. Acorda pra vida. Como é fazer isso com as mulheres sensíveis desse mundo hoje? Que, meu Deus, você não pode erguer a voz. Sim. E você sendo mulher, talvez ela recebe de uma forma melhor do que se fosse um homem falando. Sim. Mas por você ter esse posicionamento forte, às vezes quando você fala, levanta, vem cá, como que é? Porque... Infelizmente, as pessoas querem ser abraçadas, querem ser tratadas como criança. Ai, meu dengo. É gostosinho. É bom demais, né? Se a gente for pensar. Mas como que é você agir dessa forma e como que você consegue trabalhar, como você mesmo disse no começo, a parte de entender todos os momentos e aquela pessoa que precisa, sempre foi tratada assim, você ser muito mais dura. Levanta. Não é assim. Aí colocar aquela parte atleta, aquela parte forte mesmo que você disse que transiciona muito. Como que é fazer isso? No sentido, fazer isso para mim hoje é muito natural. Primeiro porque eu trabalho muito a minha gestão emocional, então, e mais experiência também. Então eu não faço isso do nada, do tipo... decidi, uhul! Vou fazer isso. Não, tudo que eu faço isso é pautado em realmente comportamento humano, não é alguém me falou. Não, eu me formei em treinamentos, muitos treinamentos, inclusive, para conseguir ter essa experiência, essa prática. Então... Como fazer isso já é saber como as pessoas funcionam. E eu sou muito humilde para dizer, não sou eu que criei essas estratégias. Eu aprendi em treinamentos com pessoas. Então eu sei porque alguém me ensinou. E na prática eu vi que isso funciona. Né? Eu vendo você falar, eu trago muito para mim. Eu acho que muito por ser do esporte, eu sou do esporte desde meus 5 anos de idade. Meu pai é faixa preta de karatê. Uau. Então eu treinei karatê, joguei na categoria de base do futebol aqui do Londrina. Viram que eu não fui pra frente, nem o Londrina. Tem alguma coisa aí no meio. Aí depois fui para educação física, formado em educação física faz 15 anos. E o esporte ele sempre faz muito parte da minha vida. E eu muitas vezes
sem entender sobre técnica, hoje a gente entende um pouco mais, eu era desse. Acorda pra sua vida, larga a mão de ser desse jeito. E não entendi o momento da pessoa. Isso. Falava do que aquilo que eu acredito que funciona pra mim, pra todo mundo, sem entender sobre comportamento humano. E hoje, quando eu fui estudar um pouco mais, né, sobre comportamento, até porque estou entrando no mundo das palestras, trabalho como mentor de pessoas, eu falei, putz, eu preciso entender, porque nem... O Edu é uma pessoa. O Paulo, a Jo, a Kelly são outras pessoas. Então, se eu for agir conforme eu tenho as atitudes da minha vida, eu posso espantar a pessoa. E quando eu fui estudar, eu falei, cara, eu preciso transicionar. E muitas vezes eu me pego nessa falha de sendo muito duro, acreditando que eu tô falando comigo mesmo. Sim. Porque comigo mesmo, às vezes eu falo, acorda pra vida. Você tá, vou usar um termo bem chulo, você tá um lixo. Para de ser esse merda que você tá sendo. E às vezes eu utilizava isso com as pessoas. Eu falei, puta, fiz cagada. Porque daí eu afastava muita pessoa, fazia com que a pessoa se tornasse ainda mais um lixo, ficasse ainda mais para baixo. Então, quando você fala isso, é interessante falar para as pessoas que, ei, nós somos para todo mundo. E nós podemos ajudar todos, desde que eles queiram ser ajudados, ou elas querem ser ajudados. E como é para você que tem um projeto gigantesco com mulheres, trabalha com... aí o Brasil inteiro com mulheres, e tem um projeto vindo, não sei se pode falar ainda, mas tem um projeto muito grande vindo pela frente aí para ser lançado. Como que é para você ser a portadora da mensagem que vai transformar milhares de mulheres, ou que já transforma milhares de mulheres? Eu confesso que é uma coisa que eu penso todos os dias, ser portadora, e eu falo que eu sou portadora de uma mensagem de Deus, não pela palavra, mas eu entendi, quando eu aceitei que eu era um canal, e eu deixo isso muito claro, mesmo que eu fale de Deus para as pessoas, eu não sou uma pastora, eu não tenho conhecimento de uma pastora, eu admiro muito essas pessoas, mas eu sou a pessoa que vai fazer as pessoas entenderem que precisam ir buscar uma pastora. Um exemplo, um pastor, uma pessoa que fale de Deus. Então, eu entendi que eu sou um mensageiro realmente de levar as pessoas a despertarem, e não só para a palavra, porque você só entende a palavra quando você entende quem é você, quando você olha para si. E é muito legal o que você falou sobre ele, eu queria até puxar um gancho, que existem 2 momentos. Como que você consegue olhar para as pessoas e pensar que elas são diferentes? Porque eu também passei por esse momento e estudando eu entendi. As pessoas querem salvar o mundo. Nós temos esse altruísmo dentro de nós, de eu quero ajudar, e é muito bonito, é legal e é importante. Mas antes de você salvar o mundo, tu precisa salvar você mesmo. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Por quê? Por que a gente quer salvar os outros e não quer olhar pra si? Porque é mais prazeroso e é mais fácil você salvar os outros. Você tá mascarando. Então, sim, existe um momento de você olhar, de você se cuidar, de você entender como você funciona, primeiro. E quando a gente vai estudar de perfil comportamental, autoconhecimento, todas essas coisas, você olha pra você. Ah, legal, eu funciono assim. E aí existe um momento de transição do eu. Sabe, quando você se despede do eu, mas aí que você começa a olhar para os outros e justamente entender. Quando a gente fala de perfil comportamental, não é só para falar, você é assim, você é assado, mas é entender o que motiva ele, como ele reage, como ele desperta. Por isso que você falou, alguns são mais mandão, a gente tem que mandar. E mesmo que a pessoa não reaja a isso, às vezes a pessoa precisa disso. Então é justamente você ter essa... É uma empatia verdadeira, de você estudar o outro mais do que você. Mas isso é uma transição, é uma fase. Primeiro é você, depois que você começa a entender o outro. É que a transformação, ela começa de dentro, né? Isso. Ela tem que começar de mim, dentro do meu eu, para que eu possa transformar os outros. Sim. E eu achei interessante que você falou que a gente mascara muito querendo ser o salvador da pátria, né? Porque todo mundo você pergunta o propósito. Qual é o seu propósito? Transformar o mundo. Ah, mas acorda pra vida, né? Não é, assim, transformar o mundo, acho que é uma missão de todos. A gente precisa transformar o mundo. Sim. Natural, mas eu acho que isso não pode ser encarado como um propósito, assim, como único, exclusivo, porque fica muito genérico. Sim. Quando você entende que salvar vidas vai muito mais além do que entender sobre o outro, mas entender sobre você. Porque quando você se entende, você tem a possibilidade de tocar os outros.
Sim, e eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não estão acostumadas, e eu falo muito no meu treinamento. Salvar os outros é interessante, nossa missão, independente da profissão que você atua, é importante sim, você levar a sua mensagem, você despertar as pessoas em qualquer área que seja no seu domínio. Mas vamos ser realistas, nós precisamos viver o momento presente. Exato. Então, por mais que eu goste sim de ajudar, gosto de fazer, dar treinamento, tudo isso que eu sei que está ligado ao meu chamado, eu também gosto de viver uma vida confortável. Eu também gosto de poder viajar com a minha família. Eu gosto, sim, de ir nos restaurantes, comer bem, ter uma experiência de vida, conhecer cultura. Então, sim, eu faço muitas coisas, mas eu também tenho o meu porquê de vida, enquanto eu estou passando aqui. E eu não sou contrária às pessoas que são missionárias, eu acho Também incrível. não. São o chamado dela. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas, às vezes, que estão ouvindo, que não são treinadores, que não são palestrantes, que não são da área de desenvolvimento pessoal, acham que você precisa largar tudo e virar um treinador, alguma coisa. Não. E na sua área, é você entender como você pode tocar uma pessoa. Você pode ser um mensageiro na sua área. Você só precisa mostrar, você não precisa sair do trabalho, fazer tudo. É importante. E você tem que viver o presente. Então, eu falo uma palavra que algumas pessoas não gostam. Nós precisamos de ambição. Com certeza. Não de ganância, mas ambição. Cortella explica isso no livro Por que Fazemos o que Fazemos. Esse livro ainda não, eu vou colocar na minha galeria lá. Mas nós precisamos ter ambição para a nossa vida também. Porque senão, o que te motiva a levantar todos os dias para fazer? Eu gosto, é um prazer ajudar outras pessoas, mas é um prazer enorme ver que eu posso realizar coisas que eu não tinha quando eu era mais nova. Então não é só filantropia. Existe todo um outro canal que você precisa trabalhar. Então, eu acredito que é importante dizer isso. Você falando sobre ambição e ganância, no livro Por que Fazemos o que Fazemos, do Cortella, até fica um convite aqui, que ele é pé vermelho, né? Quem sabe onde ele senta aqui na... Londrinense, não é? Ele é pé vermelho, londrinense, é daqui. E ele vem aqui, quem sabe um dia, hein, Cortella? Fica aí, eu vou impulsionar só esse corte aqui para chegar em você, né? Mas ele fala no livro Por que Fazemos o que Fazemos, que foi um livro que eu comprei quando eu estava nessa busca de entender por que eu estava fazendo o que estava fazendo. Ele fala que ambição todos nós precisamos ter, que é fazer tudo e melhor. Sim. Eu me proponho a fazer o que tem que ser feito de melhor forma, sem passar por cima de ninguém. Ganância é: faço tudo a qualquer custo. Se eu precisar atropelar a Kelly para conseguir o que eu quero, eu vou atropelar. Isso é ganância. Eu não me preocupo com as pessoas. Eu me preocupo só com aquilo que eu vou ter de ganho com aquilo. Então, quando você falou isso, eu também acho que nós precisamos ser ambiciosos. Só que é uma linha muito tênue entre ambição e ganância. Tá muito perto. Lógico que muitas pessoas que vão ouvir a gente vão falar: nossa, dois trouxa. Não, tá bom, somos trouxa se for o caso, né? Mas é porque você talvez não esteja ainda no entendimento sobre isso. Sim. Aí eu trago o que você falou, viver o presente. Santo Agostinho, acho que é Santo Agostinho essa frase, fala: o passado não volta, o futuro não temos e o hoje não acabou. Então nós precisamos viver esse momento presente. Lógico, buscando o nosso conforto, buscando alguns tipos, aspas, luxo, de tranquilidade para que você possa viajar. Afinal de contas, você não trabalha tanto, não está rodando o Paraná aí durante esses dias, rodando o Brasil, dando um monte de treinamento, só porque você é missionária. Não, se você fosse missionária, você entrar numa comunidade de vida, ia ser missionária, viver da graça, não do que você está fazendo. Mesmo assim, entendendo que a mensagem que você leva é muito importante. Aí você tocou no ponto, né, fazendo o loop todo aqui, que você não precisa necessariamente levar a palavra de Deus. São Francisco falava: prega o evangelho, se necessário, utilize palavras. Nós precisamos ser o evangelho que as pessoas não leem. Isso. Nós precisamos ser a mensagem que as pessoas não estão lendo. Então o que mais vai falar da Kelly não é o que a Kelly fala. Porque a sociedade hoje olha o que é? Uma mulher bonita, uma mulher que se veste bem, uma mulher bem sucedida. Fala: nossa, que nojenta. Né? A gente é fácil pra ela. É fácil pra ela porque olha a posição que ela tá. Não, não é fácil. Então, por mais que a gente se coloque à frente, nós precisamos mostrar com a nossa vida. O que a nossa vida mostra para os outros do quão importante é Deus. É só, eu falo, né, de mim, é só andar com o meu terço na mão? É só andar com a minha pulseira no braço? Não, não é só isso. É o que a minha vida mostra. Então hoje, todos os dias, na hora que eu saio da minha casa, eu saio: o que minha vida vai mostrar para aquela pessoa que vai me ver. Então isso também é um ponto muito massa, muito legal que você tocou, porque eu não preciso ser
um padre, um pastor, um missionário. Eu preciso ser uma pessoa que viva. Uhum. E você, quando entendeu isso, como transformou a sua vida? Completamente. Completamente, porque eu nem sempre fui uma pessoa como eu era hoje. Eu sempre tive muito ego, eu trabalho muito com orgulho até hoje. E é uma jornada constante. Autoconhecimento, eu sou humilde em dizer que eu busco constantemente. Vai ser até o último dia de eu morrer. Porque eu falo que o entendimento de você saber o que é certo, o que é errado, discernimento, a gente não tem de um dia para noite, é a vida inteira. Então, assim, quando eu entendi isso, quando eu falo de mudou total, eu comecei a ter mais tranquilidade, paz de entender o período do processo. Porque entre o plantar e o colher, existe a fase de regar. E regar e plantar muito. E essa fase, ela é muito desafiadora. Mas quando você entende que você tem uma palavra, que você tem... que tá no processo, você consegue ficar mais tranquila, mesmo nos desafios. Eu já tive muitos desafios profissionais. Se hoje eu estou nessa área, é porque foi a minha área de maior desafio. Quando eu falo de despertar potencial, é porque eu fui um potencial desperdiçado durante muitos anos. Eu já tive muitas questões financeiras, inclusive. Então, quando uma pessoa fala, mas para ela é fácil, ela tem toda essa certeza, essa clareza. É justamente porque quando eu estava passando pelo processo para me descobrir, encontrar a palavra me deixou mais tranquila, me deixou com mais foco. E deixar tranquila é você parar de pensar em tudo e conseguir focar naquilo que você quer fazer. Parar de dizer sim para muitas coisas. Exatamente. Né? Começar a aprender a dizer não, porque a gente quer dizer sim para tudo, porque a gente acha que tudo é oportunidade. E sim, tudo é oportunidade. Mas nem toda oportunidade é para você. Você falou que o processo é algo que eu toco muito em tudo que eu falo. Muita gente, na hora que vê alguém no palco, nossa, para ela é fácil, mas a nossa camiseta, a nossa roupa tampa as nossas cicatrizes. Sim. Tampam tudo aquilo que a gente precisou para viver o processo. Tem um neurocientista, que não sei se você já assistiu ele, acompanhando, Wesley Delanogari, que eu até sou assinante da plataforma dele, que sou apaixonado por neurociência. Ele, num dos estudos que ele leu, fala sobre isso, sobre as pessoas que querem um resultado imediato e negam a vivência do processo. Porque a gente consegue ter resultado imediato em quase tudo hoje, se a gente buscar. A gente consegue sim. Sim. Guardar as devidas proporções, né? Vamos trazer para musculação. Eu consigo ter um resultado mais rápido? Consigo, usando esteroide. Ou como diz algumas pessoas, usando asteroide, né? Bomba. Usando esteroide você vai ter o resultado mais rápido. Sim. Mas será que isso, para você, que é uma pessoa comum, não vive do esporte, né? A gente precisa ser bem claro nisso. Vai gerar o resultado que você quer ou vai gerar aquele resultado momentâneo que lá na frente você vai ter as consequências. E não estou falando dos colaterais, mas de consequências de não conseguir sustentar. Porque o que as pessoas não entendem, usando ainda a musculação, é que a pessoa que usa um anabolizante, um esteroide, ele precisa seguir com outros caminhos dentro. Ele precisa ter um endócrino, precisa ter um gastro, precisa fazer uma alimentação. Não existe uma fórmula mágica. E como aí eu vou na pergunta, colocar na cabeça, principalmente das mulheres, que não existe a fórmula mágica, que o processo é necessário ser vivido. Eu costumo falar que o eucalipto, depende do que você vai fazer com ele, ele chega a demorar 10 anos para que você possa cortar esse eucalipto para utilizar. Então, como é que mostrar para essas mulheres que o processo para você pode ser 1 ano, mas para outra pode ser 5, para outra pode ser 10? E isso é bem interessante, porque a gente busca presentismo momentâneo, né? Que é justamente o prazer momentâneo no esporte, no corpo. Pode ver, a maioria vai cuidar da dieta lá por agosto, setembro, para dezembro e para praia, né? Por quê? Porque só que quando você entende que o processo... Mas isso normalmente vem de muito erro. Porque eu também busquei muito atalho. Eu também. A gente tem um hábito de buscar atalho. Mas você entende que isso é mais frustrante, porque é muito mais frustrante você fazer algo e depois cair logo em seguida. E é isso que acontece com pessoas que fazem por ganância, que fazem passando por cima dos outros, que fazem algo muito rápido. Então, o que é interessante? A melhor forma de você mostrar, e foi como eu aprendi, é padrão de modelagem.
Padrão de modelagem me fez entender que eu tinha que mudar o meu padrão dessa busca por atalho. Quando eu decidi mudar, quando eu decidi olhar para quem eu era, falar, não, eu quero empreender e olhar assim, poxa, eu fiz tanta coisa na minha vida, eu me formei numa faculdade, fui a melhor aluna, fui atleta, fui tudo que eu queria fazer, mas eu cheguei no momento de fundo do poço na minha vida, mesmo depois de muitas conquistas. Inclusive, eu entrei em depressão. Eu já, sei que né, se a pessoa tá ouvindo, então assim, não importa o que você tá vivendo, você pode tá no fundo do poço. Mas você tem que olhar, poxa, eu já fiz tantas outras coisas na minha vida, eu fui tão bom. Por que eu não tô conseguindo sustentar? Porque todas as vezes você buscou um atalho ou você estava fazendo algo que não era a sua verdadeira essência, que era algo para provar para os outros. E aí, quando você entende que quem é você, o que você quer buscar, você começa a falar, tá, mas como que eu faço isso agora? E aí entra o padrão de modelagem. Porque uma coisa que você falou, eu olho o palco, tá? Mas pega essa pessoa que você vê o palco e volta toda a jornada dela. Começa a olhar o que ela fez. Eu fiz isso com milhares de pessoas e eu faço isso até hoje. Porque quando eu olho hoje, eu sou humilde em dizer que tem gente muito maior que eu. E eu ando do lado dessas pessoas. Eu também. Porque eu quero aprender como essas pessoas têm. Então, eu passei por uma jornada primeiro agora de treinar, saber como ensinar as pessoas. E agora eu tô no jogo de como ser uma empresária com multi-empresas, com multinegócios. E o que eu faço? Eu ando com pessoas que têm várias empresas, que têm um ecossistema de negócios, porque é o que eu tô mirando agora no momento da minha vida. E aí eu olho para essas pessoas e eu falo assim, o que ela fez? Como foi a trajetória passada? E aí eu falo, opa, aí tem jeito, entendeu? E como eu trabalhei a minha ambição para começar a olhar para isso, é justamente ver da onde elas vieram, aonde elas estão. Então, o padrão de modelagem, eu acredito que é mais fácil de você mostrar para as pessoas, das pessoas entenderem, poxa, olha só, eu não preciso... Aí você mostra pessoas que fizeram com o atalho e como caíram. E aí você fala, ó, é assim que vai acontecer com você. Você quer o quê? Eu falo, não, tô disposta a pagar o preço. Tem na palestra que eu dou, que eu falo da importância da preparação, eu falo de 2 tópicos que fazem ter uma preparação muito boa, que vem de encontro com o que você falou. Um deles é alinha as expectativas, não crie expectativas. E hoje eu acho que desde quando o mundo é mundo, as pessoas criam expectativas e não alinham. E toda vez que eu crio expectativa, a tendência é uma frustração. Eu posso usar a analogia de um carro de Fórmula 1 na mão de quem não sabe. É rota de colisão. Você vai dar no muro, com certeza absoluta, porque você não sabe como dirigir, nunca dirigiu um carro naquela velocidade, não vai conseguir fazer a curva, não vai saber o momento de frear e fazer a curva. Então, sempre que eu falo para as pessoas, falo, alinha suas expectativas. O que você deseja daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, traça suas metas, né? A gente pode utilizar isso se você quiser dessa forma, mas alinha a expectativa sua e com a pessoa que vai caminhar do seu lado. Isso é importante também. Se você é casado, se você tem um sócio, se você tem um amigo, um parceiro, enfim, alinhe expectativas. E o outro, muito, muito, muito importante, é olhe suas vitórias. Porque isso é um exemplo meu também. Quando eu comecei a querer ser empreendedor, ser empresário, me conectar com novas pessoas, eu olhava para trás e falava, mas não tenho nada. Eu nunca conquistei nada. Como que essas pessoas vão olhar pra mim? Não, eu sou um Zé Ninguém. Aí, num surto, num momento eureka, não existe, tá, gente? Só pra fazer analogia. Num momento eu em casa, falei, caramba, peraí. Sou funcionário público. No concurso que eu queria entrar, eu entrei. Me formei em Educação Física, que é a faculdade que eu queria fazer. Trabalhei durante 4 meses como personal do Fernando Sorocaba. Olha só. Sou casado. Estou com a minha esposa há mais de 20 anos e casado vai fazer 13. Peraí, eu tenho muito mais vitória do que derrota. Vamos ajustar a visão, ajustar o foco, limpar a lente do óculos e começar a enxergar aquilo que realmente me trouxe até aqui. Os meus erros, beleza, são as minhas cicatrizes que vão me fazer crescer. A minha depressão... Foi muito difícil passar por ela e é difícil ainda a gente entender, porque se a gente vacilar, a gente volta a viver aquilo que a gente vivia, a nossa escuridão, como diz Augusto Cury, né? A gente vive num cárcere mental e quando a gente quebra essa corrente do cárcere mental, você nunca mais quer pôr o pé lá, porque é terrível. Então, o que eu tenho para falar para as pessoas é alinhe expectativas e olhe suas pequenas vitórias. Só que talvez você não esteja olhando porque está faltando você limpar os seus óculos. Aí eu volto para você. Como você utiliza ou ajuda a entregar a flanelinha para que essas mulheres limpem os óculos? Por que eu estou tocando muito na questão de mulher? Porque como você falou no começo, mulher é muito mais sensível em algumas coisas. Mulher é muito mais emocional.
e mulher passa por muito mais problemas do que os homens. Acredito eu, vendo a experiência de vida e o meio que eu vivo, né? Que as mulheres passam por muito mais problemas, porque seus hormônios são muito loucos, vocês têm muito mais coisas, a sociedade cobra coisas das mulheres que são absurdas. Então como você consegue chegar lá e vem cá, vamos limpar os óculos, vamos desembaçar essa lente? Como que você faz isso? Muito legal essa pergunta. E assim, até ontem no treinamento as mulheres falaram, e às vezes eu falo, nossa, tem gente que ainda não ouviu isso. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Isso é uma frase até clichê já no mundo aí de desenvolvimento. Mas quando nós entendemos a importância de estar em ambientes, em 2 ambientes. Você precisa sim estar em ambientes com pessoas acima de você, porque você só quer o bom quando você experimenta o bom. Sim. Por que as pessoas não têm ambição? Porque elas não experimentaram o bom. Tem pessoas que falam assim, eu não preciso de um carro, assim, luxuoso. Eu não preciso viajar. Ai, que bobeira aí nesses restaurantes, comida cara. É gostoso, hein? É porque tu não experimentou ainda. Porque a hora que você experimentar, você fala, meu Deus, como que eu faço pra ter mais disso? É verdade. Então, assim, você... É até a questão... Vamos pegar do carinho, do afeto. Você fala que você não precisa disso. Até você ter. Aí você fala, poxa, eu mereço isso. Uhum. Então, quando você tá com pessoas, um ambiente que te mostra isso, você fala, opa, eu tava merecendo menos do que eu tinha. Mas do contrário também. É bem importante, porque nós somos programados para nos comparar. Sim. Isso é, né, sempre. Então, quando você está num ambiente de pessoas menores, entre aspas, é normal. Você tem pessoas, às vezes você tem uma habilidade que falta na pessoa, assim, do contrário, a pessoa tem uma habilidade que falta em você. Mas quando você tem uma habilidade que você não está enxergando que você é bom e você se depara com várias outras pessoas que não têm essa habilidade ou que são menores que você nessa habilidade, você fala, peraí, eu sou boa nisso. E é isso que acontece dentro do treinamento, porque eu coloco elas em prática e elas falam assim, peraí, mas tem pessoas bem piores do que eu. Isso parece ruim no primeiro momento que você tá se comparando. Mas você fala assim, peraí, eu tava achando que eu era ruim, mas eu vi que tem pessoas bem piores do que eu. Então, peraí, eu acho que eu sou boa. E se eu evidenciar, e se eu melhorar isso aí, se eu treinar isso daí, eu posso ficar boa? Porque você acredita que eu achava que eu era ruim na comunicação. Eu achava que eu era tímida, que eu era introvertida, porque eu fui condicionada a acreditar que eu era tímida. Meus pais falavam, ela é tímida. E eu sempre fui aquela menina mais reservada. Até eu entender, comparar com outras pessoas, mas não num olhar ruim. Num olhar do tipo, peraí, eu não sou tão ruim assim. E aí você começa a treinar até você ficar boa. Então, você ter esses ambientes vão fazer justamente você se comparar, mas aí você tem que regular a rota aí da sua mente, para não se jogar para baixo, obviamente, né? Quando Sempre. as palavras colocadas da forma correta me remete a um momento de oração que eu entrei com os amigos, exatamente sobre o que você falou, da pessoa entender que ela é boa ou não. De sempre quando a gente vai fazer oração, uma mão, uma palma para cima e a outra para baixo, para pregar na mão. Por quê? Ninguém é tão bom que não possa aprender e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Então, quando você desperta nas pessoas, caramba, a minha palavra pode transformar vidas. Quando eu entendi que eu mesmo sendo um cara que sempre fui falador, que quando eu falava só pro meu meio, pessoas estavam, aspas, morrendo. Porque a minha mensagem, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sei fazer de melhor pode transformar a vida. E eu acho que para você, enquanto palestrante de mulheres, treinadora de mulheres, não, que você vê uma mulher despertando o verdadeiro empoderamento, não é esse que vocês acreditam ter, né? O verdadeiro empoderamento que ela fala, cara, eu posso transformar a vida, ou eu posso transformar outras mulheres. Como que o olho da Kelly fica quando vê isso? Fala, caramba, eu sou foda. Eu falo, nossa, consegui mais uma mulher. Como que fica? É engraçado você me perguntar isso, porque dificilmente eu falo, eu sou foda. Eu falo, cara, eu tô no caminho certo. Perfeito. É o primeiro sentimento, e toda vez que eu dou um treinamento, não é clichê falar isso, mas é um sentimento que fala, ainda bem que eu não desisti. Nossa. Ainda bem que eu segui o meu chamado, porque... E é reforçar, eu não acho que eu estou no ápice. Sim. Eu sou muito grata, mas eu sempre falo, grata sempre, conformada jamais. Nunca. Então eu sou muito grata pelo momento que eu tô, mas eu não tô conformada. Eu tenho uma visão muito grande. E, né, falando de projetos, Sim. Aqui a gente estava falando, tem um projeto muito grandioso. E não pro meu ego, é porque eu sei que eu tenho algo para cumprir. Eu sei que através das minhas palavras, que esse é o meu dom, que eu aceitei que esse era o meu dom. Porque quando eu era mais nova, as pessoas falavam, eu tive um momento num concurso, qual é o seu talento?
Eu não sabia qual era o meu talento. Eu não sabia qual era o meu dom. Diante de pessoas que têm dom de fazer trabalhos manuais, que têm dons de cantar, de dançar. Eu péssima nessas coisas. Também, sou Péssima. horrível. E eu demorei muito pra entender o meu dom. E quando eu entendi qual era o meu talento, qual é o meu dom, eu seria muito egoísta se eu não usasse esse meu talento. Se eu não usasse esse meu dom. Mas ter um dom e um talento, assim como cantar, dançar, existe treino. Ninguém nasce perfeito, a gente vê, né? Assim como atleta, assim como esporte, tudo. Você tem um dom, você tem um talento, mas você precisa afiar o seu machado. Isso é bíblico também, viu, gente? Afiar o machado. É. Eu ouvindo você falar, e vai mexendo muito comigo, porque o podcast fez agora 1 ano, em março, nesse formato. Uau. Fez 1 ano em março. A ideia do podcast, ela é antiga, não vou contar agora, vai ter um episódio para vocês descobrirem o porquê que eu tive a ideia do podcast, e o episódio vai ser gravado essa semana. Eu pensei em desistir. Sim. Quando eu fui pro primeiro X-Business em novembro de 2022, novembro de 2022, como eu falei nos bastidores, vou falar aqui ao vivo, sou muito grato a você, Paulinha, por ter me levado para esse mundo, conhecido esse caos, conhecido essa loucura. Naquele momento eu queria desistir de tudo. Falei, não, vou ficar só com a minha profissão que eu tô mesmo, tô garantido aqui o resto da minha vida, certeza que eu vou aposentar, né? E eu quis desistir, falei, não, tá muito difícil fazer. Tá muito difícil fazer o que eu quero, não palestro em lugar nenhum, não tenho clientes, assim, assado. E nesse 1 ano e alguns meses aí, minha vida virou de ponta cabeça. Porque eu amo servir. Eu amo servir. Eu entendi que a minha palavra é servir alguém. Sim. E nesse tempo eu tive a possibilidade de trabalhar como staff também dentro do X. A Jo, que está aqui, a nossa chefe dos staffs, né? Sou assim, extremamente grato por ela ter aceitado. Dou um trabalho danado para ela, porque eu sou muito chato. Ao Jorge, ao Alisson, a todas as pessoas que me deram essa oportunidade. Porque se eu tivesse desistido, a gente não estaria sentado aqui. Talvez eu não estaria te ajudando com o seu dom de levar a mensagem. Talvez você estaria em outro lugar. Mas o que eu tenho para falar para as mulheres, para os homens, para qualquer um, não desista. Não. Mas tomar a decisão de não desistir vai doer mais. Vai doer muito. Com certeza. Porque é doloroso você empurrar uma locomotiva ou colocar um avião para decolar. O momento onde o avião faz mais força é na decolagem. Depois ele entra em velocidade cruzeiro e tá fofo, tirando as turbulências que vão acontecer na tua vida. As possibilidades de queda vão surgir. Se você falar com um piloto extremamente experiente, ele vai falar, rapaz, já quase caí com o avião umas 10 vezes ou até mais. Isso vai acontecer na tua vida. Encara como um voo. Sim. Que nem sempre é confortável e nem sempre você tá de primeira classe. Eu nunca virei de primeira classe, nem de executivo. Então, enfim. Mas quando você fala isso, e até eu te agradeço, porque me remete ao que eu vivi. Me remete ao que eu vivi de querer desistir. E por muitas e muitas vezes eu tento desistir, né? A gente, querendo ou não, inconscientemente é tentado a desistir porque tá se sentindo cansaço. Mas quando você lembra do seu propósito, você fala, não. Eu não vou desistir. E falando de propósito, Kelly, como que é estar à frente de um projeto que vai atingir milhares e milhares de mulheres, no qual você sabe que a sua mensagem vai levantar muito mais mulheres mensageiras? Estar à frente, eu falo que como eu ainda estou no processo desse grande projeto, eu falo que, inclusive tem uma música que eu não vou lembrar o nome agora, que ela é em inglês, mas ela fala justamente, eu não sei porque Deus me escolheu, eu tinha tudo para ser a última da fila, mas... Serve pra mim. Eu não sei porque Deus me escolheu, mas eu falo que eu me sinto preparada. Eu venho me preparando durante muitos anos e eu sei que eu não estou pronta. Preparada é diferente de estar pronta. Com certeza. Me sinto preparada porque eu venho me preparando durante todos esses anos. Então, eu sempre falo uma frase, eu quero dizer aqui, que se alguém te der uma oportunidade incrível e você não saber se você tem certeza que você pode fazer, diga sim, depois aprenda como. Porque toda vez que você diz sim, por mais difícil, por mais desafiador que seja, eu não gosto de falar a palavra difícil, desafiador, porque todo desafio é feito para ser superado, mas eu falo para as pessoas entenderem, você tem que estar se preparando. A oportunidade, ela não te encontra pronta, ela te encontra preparada. Então, eu me sinto muito honrada, mas eu quero dizer uma coisa aqui, eu não sou especial. Deus não me escolheu porque eu sou especial, é porque eu parei para ouvir Ele.
Então, todo mundo que tá ouvindo, você também não é especial, assim como eu também não sou. Mas a questão é, ninguém para ouvir o seu chamado. Esse é o problema. Sabe por que ninguém para, Edu? Que é muito desafiador ficar sozinha. Porque o momento que você vai ouvir é o momento que você para de falar. É o momento que você tá em silêncio, é o momento que você se escuta. Por isso que eu quero voltar num ponto. Nós estamos cumprindo, eu sei que você, Edu, tá cumprindo seu chamado, por mais que também esteja na trajetória, porque você dedicou tempo consigo mesmo. Quando a gente fala de esporte, hoje, o momento, vocês acreditam que o meu momento de criar a aula, de ter os maiores insights é andando de bike? Acredito. Porque é o momento que eu tô sem o celular, que eu posso estar ouvindo uma música, que eu gosto muito de ouvir louvor, porque me conecta muito. Eu vou na academia, uma curiosidade, ouvindo louvor, as pessoas falam, você é maluca, né? Mas é o momento que eu tô ali, desligo do mundo, é eu com eu mesma, é eu com o meu corpo, é eu com, sabe? Então, é o momento que eu tô ouvindo. Então, você tem que escolher, obviamente, o que você ouve, mas às vezes até o silêncio ele é importante. Você está conectada consigo, mas a maioria das pessoas, elas não param para ouvir. Elas não querem ficar consigo mesmo, porque é muito ruim Horrível. olhar para você. O barulho que acontece quando a gente tá no silêncio de nós mesmos é horrível. Por quê? Porque a gente só vê os nossos defeitos, só vê os nossos problemas. E você falou uma coisa bem interessante aqui de estar com pessoas, você falou desistir. Eu já pensei em desistir várias vezes. Esses dias eu pensei em desistir. A estrada cansa, né? Cansa, mas é aprender a parar, descansar, jamais desistir. Às vezes você vai ter que dar um passo para trás e eu já tive que fazer isso muitas vezes e eu sei que durante a minha jornada eu vou ter que fazer isso ainda. Só que quando você sabe que é normal, porque você viu em padrões de modelagem isso acontecer, que eu falei aqui antes, viu pessoas, às vezes você vai ter que voltar um degrau para trás, isso não é humilhante, isso é humildade. E é assim que você vai crescer. Você tem que se despir do orgulho de achar que só porque você já foi, que você já é, que você teve um resultado, que você não pode voltar um passo para trás. Então, quando você fala, eu sou staff, eu fui staff, eu tô servindo. Eu adoro ser staff. Isso é justamente ser muito humilde. Eu falo para você, no mesmo evento nós não fomos staffs, mas em muitos outros momentos eu já servi outras pessoas. E eu continuo servindo pessoas maiores do que eu, muitas vezes sem resultado financeiro, sem resultado imediato. Mas uma coisa que nós temos em comum, Edu, e que é importante mostrar pra galera de casa, é a visão de longo prazo. Meu Deus. É onde você sabe que você vai chegar e não aonde você está. Porque daí te fortalece. Você não sabe o como. Porque o processo nós não sabemos o como. Por mais que eu tenha uma prévia. Eu sei, olha, eu preciso dar o próximo passo. Talvez eu tenha visão até do terceiro passo. O resto... O resto é assim, a gente fala no mar. Se você tá em pé na areia e olha, você vê, se eu não me engano, até 5 quilômetros, onde você vê o horizonte e o povo achava que caía, né? Então, para você ver mais 5 quilômetros, você precisa ir até o ponto que o seu olho estava enxergando, para que você tenha a visão de mais 5 quilômetros. E assim é. Então, às vezes eu enxergo o terceiro passo. Mas depois do terceiro passo, eu só vou enxergar quando eu tiver acesso a ele. Isso. E hoje, sendo staff, até falo pra você, falo pra Jo, falo pro Alisson, eu vou ser staff enquanto me permitirem ser staff. Sim. Enquanto me permitirem ser staff. Porque eu, esse menino de 37 anos, sempre fui muito abraçado pelo ego. Sim. Sempre fui, em alguns momentos da minha vida, soberbo pra caramba, até pelo meu estilo e tal. E aí um dia eu falei, cara, eu preciso aprender a ganhar disso que tá ganhando de mim. Aí fui pelo autoconhecimento, tudo, aí comecei a querer servir. Em tudo que eu podia servir, eu servia. Em tudo que eu podia servir, eu servia. E é exatamente isso que eu entendi a minha missão, é servir. E até mesmo quando você tá no palco, à frente de todo mundo, você tá servindo. Tá servindo. Sim. É você entender a sua missão sobre isso. É sobre, cara, quantas vidas podem ser transformadas porque eu tô abrindo a minha boca. Então, por isso que hoje eu falo pra galera, quer aprender, sirva. Sirva. Quer aprender, Independente da sirva. posição. Independente da posição. Porque quando você se conecta com essas pessoas e aprende o que é o verdadeiro sentido do servir, que não é ser escravo, servir é completamente diferente de ser escravo, de ser usado pelas pessoas, você começa a entender a sua missão. E às vezes a sua missão, como eu agradeço muito a Jo, porque às vezes a Jo, não quero estar no palco, mas o que ela faz ali com a gente, ela é chata pra caramba. Brincadeira, Jo, né? Assim, o que ela faz ali, aquela função dela, vamos citar o Alisson também, que o que o Alisson faz às vezes tá com cara de bravo porque tá acontecendo uma loucura lá no evento. Atrás do evento, gente, é um caos. É um caos. É um caos. Mas
E você vê ele se dedicando, servindo, para que no X o Jorge possa palestrar, para que no Escalada o Bruno pudesse estar lá. Sim. E às vezes falta alguma coisa e ele tem que pedir para alguém e a gente, o staff na correria. Às vezes quem tá no evento vê, no Escalada foi laranjinha, né? A gente passa laranjinha correndo, no X é amarelo e passa amarelo correndo e suando. Eu brinco, gente, não é o staff fedorento, né? Que ele tá sempre transpirando, ele tá sempre correndo. A Jo tá chorando. Né? Mas é sobre isso. É sobre, gente, cada um com o seu cada qual. Sim, sim. E esse servir eu acho maravilhoso. E até te parabenizar por isso, porque tá faltando mulheres que estão mostrando para as mulheres qual é o seu lugar. Que você falou no começo sobre energia masculina. Não, mulher, você não precisa ter energia masculina. Tem lá a sua proporção, tal, mas você não precisa ser uma mulher masculina. Você pode ser uma mulher. Sim. E levar essa mensagem. O que ela faz com você, esquece as outras. Esquece aquelas que você está ajudando a transformar. O que ela tem feito com você, principalmente nessa jornada do poder da comunicação. Ela tem mostrado, justamente reafirmado aquilo que eu tenho aprendido. Enxergar. E as mulheres até acham que eu tenho certeza. É muito legal você fazer essa pergunta. Porque as mulheres falam, poxa, mas você já é foda. Você já é autoconfiante. E eu vou falar que ver o resultado delas, a transformação, tudo isso, reafirma a minha identidade. Todos nós precisamos de reafirmação. Quando a gente fala de aprovação, a gente está errado em dizer que a gente não precisa. Nós precisamos, sim. Só que é uma aprovação não necessariamente do que as pessoas esperam, mas a aprovação diante do que você já recebeu de visão sobre o que você vai fazer. Então, o que transforma é justamente ver que eu tenho, sim, essa capacidade e reafirma cada dia, cada treinamento que eu dou. E mais do que isso, eu não digo forçar, mas me faz ser realmente aquilo que eu falo. E eu tenho um valor muito forte em mim que por muito tempo me atrapalhou, que é da congruência. Porque eu só falo aquilo que eu faço. Então, nada do que eu falo é alguma coisa só teórica, porque alguém ensinou. Como eu disse, tudo que eu sei, eu aprendi. Não é alguma coisa que veio do nada da minha cabeça. Nada se cria, tudo se modela. Inclusive, todos os educadores modelam a Bíblia e trazem uma versão mais empreendedora, uma versão mais comercial. Gourmet. Todos os grandes livros, best-seller, têm uma pegada em outras palavras. Então, eu falo, nada se cria, tudo se modela. E eu falo que isso me trouxe realmente essa visão de viver. Então, toda vez que eu falo algo, eu me reafirma mais essa identidade. Falo, eu tenho que ser mais feminina, eu tenho que ser mais amorosa, porque eu não sou perfeita. Eu tô melhorando. E é até legal falar sobre isso, porque é uma coisa que você falou, eu mudei, você mudou. E às vezes quem tá ouvindo fala, poxa, mas eu não tenho jeito. Porque eu tenho todos esses problemas, eu sou todo virado, eu sou todo mundo tem jeito. Tem. Porque eu era. Ou se tem. Eu fui a loira burra, que só pensava em cuidar da estética, que era assim que as pessoas me viam. Loira burra, mulher fútil. E eu realmente era uma mulher fútil. Eu só tinha o meu ego, eu só tinha. E ainda tenho. Ainda tenho orgulho, ainda tenho ego. Eu tô trabalhando a vida inteira. Mas isso me faz. Respondendo a sua pergunta, quando eu vejo as mulheres, quando eu falo sobre isso, é justamente falar, você tem que olhar mais para isso, você tem que ser mais humilde, você tem que trabalhar mais o seu ego, você tem que trabalhar mais o seu orgulho. Então é isso que faz comigo. Ele me transforma diariamente também, não só fixa a minha identidade. Meu Deus. Jesus, a Jo saindo chorando. Mas, deixa eu respirar pelo que você falou. Você tocou no ponto do silêncio. Né? E eu acho que quando você se coloca em silêncio faz com que você enxergue tudo isso, porque muitas vezes na hora que a gente está palestrando a gente não vê isso, é muito rápido. Sim. É muito dinâmico, então você percebe isso quando acaba o treinamento e você chega, fala, aconteceu isso, nossa, eu preciso olhar para dentro de mim. Sim. E você tocou no ponto das pessoas não quererem ir para o momento do silêncio. Até tem um retiro dentro da Igreja Católica que chama o Retiro do Silêncio. Eu ainda não participei, mas estou em viés de participar. Legal. Que a gente fala, é no silêncio que Deus grita. E é no silêncio que nós temos das nossas maiores confusões.
Porque eu volto e meia me retiro pro meu silêncio, em casa. Tenho meus momentos onde eu acordo bem cedinho mesmo, na madrugada, e fico ali por 2 horas fazendo as minhas orações. E é nesse momento que a coisa acontece. Porque aquele eu meu que me dominou durante um bom tempo, ele vem, mas vem forte. Fala, para, velho, você não é assim, volta a ser daquele jeito. Você era mais feliz, você era mais alegre, mais pessoas gostavam de você. E realmente eu tinha um ciclo de, aspas, amizade muito maior. Porque quando eu decidi ceder pro meu eu verdadeiro, eu tive que trocar o ambiente. Sim. Completamente. Aquelas pessoas que batiam nas minhas costas e eram meus amigos, hoje não querem nem estar próximo de mim. O cara, ó o radical da igreja, ó o coaching, ó não sei quem, ó não sei o quem. E não é sobre isso, é saber o meu lugar. É justamente. É saber aonde a minha mensagem vai chegar. E você falou várias vezes do ego. Eu tenho, acho que uns 3 ou 4 textos escritos sobre o ego. Que eu escrevo sobre o ego porque é a minha maior luta. Porque, vamos ser bem sinceros, é bom demais ser elogiado, né? Claro que é. É gostoso. Eita, eu sou top, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, quando eu me percebo sendo pego por essa vaidade, em Eclesiastes fala, né? Vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Né? Então, quando eu vejo me pegando pra essa vaidade, eu falo, segura, moleque. Sim. Né? Segura que você não é ninguém. Sim. Mesmo que você esteja num patamar acima de fulano e fulano e ciclano, você não é ninguém. É só o portador da mensagem. Isso. Então, o que você usufruir da mensagem que você está portando é para beneficiar não só você, mas pessoas à sua volta. Então, segura. E eu penso muito nisso. E isso me leva para o que você falou de... Essa semana eu pensei em desistir. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo, ele está em incubadora, né, que eu parei de escrever, que chama Se For Desistir, pare. E eu tenho a arte montada na minha cabeça, que é o símbolo de pare, né, do carro. Na letra E, é uma pessoa na ponta olhando para baixo. Uau. Porque eu comecei a escrever ele no ápice da minha depressão. Que foi onde eu comecei a acordar e falei, opa, peraí, eu tentei atentar contra a minha vida 2 vezes, parei no parapeito, fiquei olhando, falei, vou resolver a situação, mas eu, como sempre, abominei o suicídio, iluminado por Deus, não fiz. E hoje estou aqui. Então, eu estou escrevendo um livro onde eu falo sobre isso. Se for desistir, pare, porque é necessário daquela... Respirado. Você respira, você olha, precisar mudar completamente a rota, você muda, se precisar voltar 10 passos para trás, você volta. Se precisar refazer conexões. E por isso, mais uma vez eu vou falar, eu sou grato a Paulinha, sou grato ao Jorge. Sim. Porque o ex acontece por causa do Jorge. Sim. Né? Porque em algum momento, aquele moleque de 27 anos, eu sou 10 anos mais velho que ele, eu tava na faculdade, ele ainda tava ranhento. Né? Então, esse cara de 27 anos decidiu fazer um evento. Sim. E hoje eu tenho a possibilidade de conversar com ele, hoje eu tenho a possibilidade de trocar uma ideia com o cara. Sim. E eu percebo que isso é maravilhoso, porque a minha rota mudou completamente. Eu pedia algo para Deus e Deus me colocou em outro caminho. E é o que eu falo todos os eventos que eu vou, todos os eventos que eu vou trabalhar de staff. Deus, se eu não levar o teu nome, me tira. Eu tenho algumas particularidades. Eu não gosto de perder a missa ao domingo. Fico muito bravo. Fico muito bravo de perder a missa. A Jô sabe. Eu fico, Jô, eu preciso arrumar um horário de ir pra missa. Preciso dar um jeito. E lá em Ribeirão Preto era tudo 200 quilômetros do evento, né? Não consegui ir. Então, lá eu consegui levar Deus. Tanto é que chegou uma mensagem, né, Jô? Tanto é que chegou uma mensagem de uma pessoa agradecendo e falando que eu fui um enviado de Deus na vida dele. E aí eu vejo, tô certo. É o pequenininho do seu lado, não é? Às vezes a gente acha que é multidão. Eu falo sobre influenciar. Influenciar primeiro. As pessoas querem que tenha muito seguidor na rede social. 1 milhão de seguidores, né? Eu quero que as pessoas gostem da rede social, mas tu não consegue nem influenciar teu meio. E as pessoas que estão à sua volta, você vai influenciar. Primeiro você tem que se influenciar. Depois você tem que influenciar quem tá do teu lado. Aí um grupinho maior. E aí sim você vai pensar em expandir. Se você não tem o poder do influência no seu meio, esquece o resto.
Isso foi algo que eu acordei. Quando eu Aham. comecei a entrar na internet, eu queria ter muitos seguidores. Sim. Tem uns que falam, para você atingir a maioridade na internet, você tem que ter 10 mil seguidores, você tem não sei o quê. Eu parei pra pensar, hoje eu tenho 2.800 seguidores ali. Eu falo para quase 2.800 seguidores se o Instagram entregasse. Sim. Mas no mínimo, às vezes você vê um store, são 200, 300, 400, 500 pessoas assistindo. Sim. Aí eu parei pra pensar, cara, Uau, é muita são gente. 500 pessoas que estão vendo ali 10 segundos do que eu tô falando. Aham. Como que em 10 segundos eu posso tocar a vida de alguém? Uhum. Quando eu pensava lá atrás, eu falava, mas se eu tocasse, a pessoa tem que entrar, clicar e comprar. Uhum. Lógico que a gente quer que a pessoa entre aquilo que compra Claro. para gerar nossa renda. Mas não, hoje eu entendo que não é sobre isso. Uhum. Porque quantas pessoas não curtem, não manda para ninguém, não tira print, mas tá vendo a sua mensagem em lágrimas. Sim. Falando, Sim. cara, minha vida mudou. Inclusive, posso compartilhar o vídeo que eu vou subir na minha rede social, talvez quando esse podcast for ao ar já esteja lá. Eu gravei esse final de semana no treinamento, porque eu falei, eu vou provar para as pessoas como isso funciona. Eu tava dando um treinamento, tinha uma média de 80 mulheres nesse treinamento, e eu perguntei para elas aqui, todas vocês compraram o treinamento, certo? Elas, certo, sim. E eu perguntei assim, quantas antes desse treinamento comentaram ou curtiram alguma foto minha? 3 levantou a mão. De 80. Você tá entendendo? E eu fiz o vídeo, eu vou postar na minha rede social, eu falei assim, você tá entendendo que não é sobre curtida e comentário? E quando eu falo de comprar, é porque a gente tá vendendo algo. Mas a sua ideia, você fazer com que as pessoas captem a sua mensagem, é vender para elas Sim. também. É vender uma informação, é vender uma influência sua de uma palavra. Então, às vezes, a pessoa não tá comentando e curtindo, mas ela tá comprando a sua ideia. Entende? Então, desapega um pouco da aprovação. E quando eu entendi esse negócio que a aprovação não é o que mais faz sentido, Sim. falei, caramba, agora eu entendi o jogo. É. Agora eu entendi o game. Agora eu entendi como que funciona tudo isso. Porque nós somos condicionados, principalmente por causa da internet, você só é o cara ou a mina, vamos falar assim, se você tiver seguidores. Quer a prova de que não precisa? Ó, o Jorge. É. Posso falar uma coisa sobre o Jorge, já que você Fica à comentou? Porque eu sou vontade. muito grata a ele também. Eu seria muito egoísta porque eu te conheço por causa do Jorge. Exatamente. Né? Também, eu sou muito grata a ele. Eu quero compartilhar algo justamente não somente para falar dele, mas para trazer um insight para a galera que tá ouvindo. O Jorge, idealizador do X-Business, quando eu conheci ele ainda não fazia o X-Business. Caramba. Eu conheci ele, eu fui tomar um café, eu fui a primeira mestre de cerimônias, apresentadora do primeiro X-Business. Ele já tinha feito antes da pandemia outros eventos, frustrado. Então eu conheci ele na época ali, ainda tinha a pandemia, ainda estava existindo, e ele me chamou para tomar um café, para me conhecer, para entender como eu poderia contribuir. E ele chegou nesse café com um carrinho velho, um C3, caindo dos pedaços. Verdade, tá? Tô falando real. Com shorts de praia, todo colorido e com uma camiseta largada e de chinelo. Um moleque. Né? Para você entender por que é importante. Às vezes a gente olha uma pessoa só com resultado, com números. Ele não tinha números, ele era um moleque. Mas quando eu conversei com ele, eu entendi a visão dele. Eu comprei o propósito dele na hora. Ele falou assim: olha, eu não tenho como pagar muito, né? A gente tá começando. A pandemia acabou bastante com a questão de eventos, treinamentos, foi desafiador. E ele falou assim: olha, mas eu vou chegar lá, a gente vai chegar lá. Você tá afim? Eu falei, eu tô junto. Entende? E por que eu tô dizendo isso? Às vezes a gente olha justamente as pessoas que têm número, que têm resultado, e eu falo para as minhas próprias alunas, talvez não sou eu, Kelly, que vou te dar oportunidade. Pode ser que sim, porque eu dou realmente muita oportunidade. Obviamente que a gente vai dar mais oportunidade para quem tá andando com você. Lógico, claro que sem você vai. dúvida. Você não vai dar para alguém na rua qualquer, você vai dar para quem comprou a sua confiança. Exatamente. Então, por que eu sou grata ao Jorge? Porque ele me abriu muitas portas. Ele viu algo que poucas pessoas viram. Eu já mostrava, mas ele falou assim, ó, você quer essa oportunidade? Eu vou te dar essa oportunidade. Mas antes dele me dar a oportunidade, fui eu que dei a oportunidade para ele. E como? Você tá dando oportunidade servindo na posição que você pode. Então, eu falo muito de reciprocidade. Dê oportunidade para as pessoas, independente do resultado que elas têm.
ande junto com pessoas que querem crescer, que tenham visão. Você não vai salvar as pessoas que não querem. Bem isso. Mas quando você vê que tem uma pessoa que tem visão mesmo sem resultado, é hora de você colar nela pra vocês dois crescerem juntos. É sobre o quanto ela está disposta a passar pelas dores junto com você. Isso, porque embarcar no sucesso do outro é muito mais desafiador sem você pagar o preço. Você vai ter que pagar muito preço pra estar com alguém que já está tendo sucesso. E, gente, paga o preço. Paga o preço de dinheiro mesmo e de tempo. E eu não posso ser hipócrita pra falar isso. Porque hoje, se eu sou diretora nacional de um grande movimento feminino, de empreendedoras, é porque eu paguei o preço. Paguei o preço no sentido de pagar cursos, treinamentos com essas pessoas. Porque era o único acesso que eu poderia ter. Se você não tem condições, sirva. Exatamente. Gente, eu falo isso que a Kelly falou pra gente. Já estamos quase, eu acho que 1h30 já que a gente tá conversando. Passa muito rápido. Como eu falei, eu sempre fui um cara que amo servir. Só que eu não entendi o poder de servir. Sim. Quando eu entendi, e aí eu sou redundante a ser grato às pessoas que eu sou grato, mas quando eu entendi que servir é muito mais importante do que aparecer, eu comecei a aparecer. Sobre isso. De um ano pra cá, esse ano, fechei treinamento com um restaurante aqui na cidade, dei palestra no Sesc. Hoje à noite, né, no momento da gravação desse podcast, ele não vai sair agora, vocês vão saber, é uma segunda-feira, 29 de abril, eu vou dar um treinamento online. Fui convidado por um rapaz que eu conheci no X-Business, para a empresa dele. Então é sobre conexões e estar disposto. Se você está disposto a se enfiar nesses ambientes da maneira correta, os resultados vão acontecer. Kelly, por mim eu ficava aqui, mais 200 horas conversando e eu acho que assunto a gente teria. Sim. Mas assim, em uma frase, em uma palavra, o que você falaria agora direcionado para as mulheres? Para aquela mulher que às vezes está assistindo a gente aqui e está ainda perdida. Ficou essa 1h e pouco assistindo e ainda está perdida. O que você falaria para essa mulher para que ela começasse a tirar as vendas e se encontrar? Permita-se. Permita-se viver o novo. O que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar para o próximo passo. Simplesmente permita-se. E é dessa forma que eu finalizo esse bate-papo maravilhoso com a Kelly. Kelly, obrigado de coração por vocês terem vindo. Eu lembro que eu te convidei lá atrás, aí não deu, e aí coincidiu de estar no treinamento aqui, facilitou. E assim, mulherada e até para os homens, permita-se viver o novo. O novo é transformador. Beijo no coração, eu amo vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Edu. Tchau, galera. Obrigada. Obrigado de coração.